Meus irmãos, a paz do Senhor, nós vamos estudar a lição de número 5 da nossa Escola Bíblica Dominical, né, do segundo trimestre de 2024. Lição esta que tem por tema os inimigos da igreja. Né? Quem são os inimigos da igreja? Será que é o presidente? Será que é os governantes? Né? Então a gente vai ver nessa lição quem são os inimigos da igreja, porque às vezes a gente pensa que o inimigo da igreja, né, é aqueles que se levantam contra, né, é o vizinho da igreja que bota um som alto, né, então é o governo que está promovendo leis contra a igreja, para parar a igreja, os trabalhos da igreja. Não, a gente vai ver dentro dessa lição que os inimigos da igreja, né, os inimigos da igreja são três, e dentro dessa lição nós vamos ter a base, né, de forma legítima de quem são de fato os inimigos do cristão e da igreja. Né? Esse é o tema da nossa lição, da nossa revista, do nosso segundo trimestre, que fala sobre a carreira que nos está proposta. Então nós vamos para a nossa lição. A introdução, né, eu vou ler de forma aqui bem breve, só a última parte da nossa introdução. Né? O começo diz que na jornada da vida cristã, nós vamos nos deparar com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho ou da nossa caminhada para o céu. E isso é óbvio, todo aquele que nasceu de novo vai encontrar, né, na sua trajetória dificuldades, né, vai encontrar alguns adversários aí que nós vamos aqui estar citando, né, da nossa caminhada para o céu. Então, no final da introdução diz, nessa lição estudaremos sobre esses três inimigos. São os inimigos, agora nós vamos ver, os três inimigos o diabo, a carne e o mundo. Esses são os três inimigos legítimos de todo cristão. Então nós vamos entrar na lição que o primeiro ponto fala sobre o primeiro inimigo. O primeiro ponto fala sobre o primeiro inimigo, que é o diabo. Né? O diabo é o nosso primeiro inimigo. Ele é o número 1. Não tem outro. Não tem outro. Ele é aquele que é feroz, sagaz e é o inimigo número 1 da igreja e de todo aquele que confessa o nome do Senhor Jesus, de todo cristão. O primeiro ponto fala que ele é real. Então, se ele é real, meus irmãos, nós vamos ver aqui a sua realidade nos livros, aqui no subponto que fala que ele aparece desde o começo, né, das Escrituras, tanto em Jó como em Salmo, em Isaías, em todos os livros do Antigo Testamento a gente vai ver que esse inimigo, que o diabo ele é real. Ele se apresenta diante de Deus lá no livro de Jó e acusa Jó, né, que Jó é fiel pelo que o Senhor está dando a ele. Então a gente vê que ele é real, ele se apresenta, ele acusa, ele busca uma ocasião contra os filhos de Deus. Então, e no Novo Testamento também, no capítulo de número 13, a gente vai ver que Jesus vai dar uma conotação lá, dizendo, porventura está o diabo dividido, né? Veja que ele é real, né? E ele tem um grupo específico trabalhando para ele, como inimigo letal da igreja. Né? No Novo Testamento também a gente vai encontrar no capítulo 22, se não me falha a memória, que quando Jesus ele vai falar para Pedro assim, Pedro, o diabo pediu para se andar contigo, para peneirar, né? Mas eu roguei por ti. Então a gente vê que ele é um inimigo real. Né? Então Paulo, quando escreve um de seus cartas aos Coríntios, capítulo 2, ele vai dizer lá na altura do versículo 11 e 12 ali, ele vai dizer, não ignoreis os seus ardis, porque ele é um ser real. Segundo subponto, ainda falando sobre esse inimigo real, o primeiro inimigo letal da igreja e de todo cristão, fala sobre a sua descrição. A descrição de Satanás está em Ezequiel 28, verso 12 ao 14. Né? A sua descrição fala que lá ele era, no começo ele era coberto de todas as pedras preciosas, irmão. Pense nas pedras preciosas, era jaspe, era ouro, né? Era cristal, era pedra chamada ônix, turquesa, tem cada tipo de pedra preciosa que ele era coberto por todas essas pedras. No verso 14 lá do capítulo 28 de Ezequiel, Ezequiel vai dizer, tu eras ungido de Deus. Então, né, a expressão tu eras ungido de Deus, tu eras querubim ungido. Então essa é a descrição, né, do Satanás, do diabo, desse ser real. Né? Em Judas também tem essa referência, né, essa descrição dele, que ele aparece lá no livro de Judas, né, que só tem um capítulo, ele aparece lutando contra o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés. Então ele é um ser real, né? Nós não podemos ignorar os seus ardis, temos que estar atento, porque esse inimigo, irmão, ele não brinca, né? Ele não brinca, porque um certo comentarista diz que assim como Deus
tem um grande investimento na minha vida, na sua vida, na nossa vida, para cumprir os seus planos e os seus propósitos. O inimigo também tem umas investidas muito fortes, meus irmãos, contra a nossa vida e contra o ministério, contra a chamada, contra a família e contra a nossa caminhada cristã, que o nosso alvo é o céu. Então ele quer nos parar, ele quer nos desmotivar, quer nos distrair. Então precisamos estar atentos e não ignoreis os seus ardis, como disse o apóstolo Paulo. Terceiro subponto, para a gente concluir o primeiro ponto, fala sobre a identidade, né? O nosso inimigo, além dele ser real, ele tem as suas identidades. Aqui a gente vai ver alguns nomes, né, de suas identidades aqui, como no terceiro subponto. A identidade dele, ele aparece como serpente, né? Olha que identidade: serpente, adversário, maligno, opositor, acusador, né, tentador, enganador e o Deus desse século, né, príncipe dos demônios, né? Então, a gente vê essas conotações a respeito do diabo, né, que ele é um ser real. Então, essa é a sua identidade. Ele é enganador, ele é tentador, né? Ele é adversário, ele é uma serpente, né? Ele é o Belial, ele é o Beuzebu, príncipe dos demônios. Então nós precisamos estar atentos, meus irmãos, porque ele é um ser real. Esse é o primeiro ponto. O primeiro inimigo da igreja é o diabo. Não podemos ignorar os seus ardis. Pedro disse na sua primeira carta, capítulo 5, verso de número 8. Ele disse: o nosso inimigo está ao nosso derredor, bramando e rangendo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele é real. Precisamos estar atentos. O ponto de número 2 vai falar sobre o nosso segundo inimigo. Quem é o segundo inimigo? O nosso segundo inimigo, meus irmãos, é a carne. Esse segundo inimigo aqui, meus irmãos, é muito forte, entre aspas, né? Porque vence o mais forte, né? Como diz um certo comentarista. Então nós vamos perceber que agora nós vamos para o segundo inimigo. O primeiro inimigo é o diabo, ele é real, e o segundo inimigo é a carne. Meus irmãos, a carne aqui, o conceito carne no primeiro subponto, né? Nós vamos ver aqui João na última denotação aqui do primeiro subponto do segundo ponto, que fala do inimigo que é a carne, vai dizer que João, quando ele usa o termo lá no texto bíblico da sua primeira carta, capítulo 2, né? E verso 16, quando ele usa esse termo falando sobre a satisfação carnal, né? Não ameis o mundo, ele está se referindo, irmão, a uma dimensão de uma forma completa, sobre glutonaria, sexualidade, bebedice, relações sexuais. Então essa expressão revela que a carne, ela combate contra o espírito. Então a carne, ela combate tudo aquilo que o espírito quer fazer para Deus. A carne, ela combate, né? Como já disse o apóstolo Paulo em uma de suas cartas, né? Que a carne se opõe ao espírito. Então esse segundo inimigo, irmão, se a gente não vigiar, se a gente não ficar percebido, a gente cai na tentação da carne. Então o segundo ponto fala sobre a carne no Novo Testamento, né? Que Paulo vai denotar aqui no segundo. O Osiel Gomes vai trazer as referências aqui de Gálatas, né? A carta de Paulo aos Gálatas, que ele fala sobre os frutos do Espírito e os frutos da carne, né? Então os frutos da carne, irmão, é prostituição, é lascívia, é inimizade, né? Então a gente vê, infelizmente, se a gente for procurar aqui os frutos do Espírito, né, em alguns irmãos, ou em nós mesmos, que a gente não pode se excluir, a gente vai encontrar muitas das vezes, meus irmãos, muitas das vezes a gente vai encontrar mais os frutos da carne. A gente muitas das vezes, os frutos da carne são mais notáveis do que os frutos do Espírito. Então nós precisamos todos os dias, como foi dito na primeira lição, né? Quando se tratava de Nicodemos, nós precisamos todos os dias nascer de novo e falar como Lutero, né? Nós temos que afogar o velho homem todos os dias, né? Porque ele não morreu nas águas do batismo, não. Então essa carne, irmão, aqui, né? Essa carne, ela é algo muito forte. Então Jesus disse o quê? Mateus 26, 41 está escrito lá. Jesus disse: portanto, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne, ela é o quê?
A carne é fraca. Então, meus irmãos, o terceiro subponto fala sobre a perspectiva, para a gente concluir esse segundo inimigo que é a carne, a perspectiva da doutrina da palavra carne, né? Essa expressão carne pode ser usada para se referir ao corpo humano, mas também à natureza pecaminosa, como nós estamos falando aqui. Existe uma batalha travada da carne contra o espírito, né? Por exemplo, às vezes um irmão chega cansado do trabalho, né? Mas o que está cansado é a carne, o espírito tem sede de Deus, a nossa alma tem sede de Deus, mas muitas das vezes a gente nos deixa levar pelo cansaço físico, né? A gente nos deixa levar pelo cansaço e não vai para um culto de doutrina, a gente não vai para o culto da escola dominical, a gente não vai, né, para um culto no domingo, às vezes a gente trabalha até mais tarde. Então a carne, ela existe essa oposição, existe essa luta, né? Então essa carne, ela luta para nos, aos poucos, né? Como diz Jesus, né? O inimigo aparece com um sapatinho de lã. Então a carne, ela é dessa forma, ela vai nos enfraquecendo aos poucos, né? Então, a perspectiva da doutrina palavra carne, né? Essa expressão denota tanto como se refere ao corpo humano, como aos sentimentos pecaminosos. Então, por isso devemos andar em espírito e não na carne, porque a carne, meus irmãos, ela é o segundo inimigo mortal de todo cristão. Romanos capítulo 8, versículo 1 está escrito lá, um texto muito conhecido que todos nós conhecemos, que está escrito lá dessa forma: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Então quem anda na carne, meus irmãos, gera fruto da carne, gera inimizade, gera porfia, gera contenda, né? Não tem o mesmo sentimento que é em Cristo Jesus. Então essas coisas nos levam para longe de Deus. Precisamos nos converter todos os dias, pedir graça, misericórdia ao Senhor para andar em espírito, ser cheio do Espírito e não cumprir a vontade da carne. Terceiro inimigo, irmão, terceiro ponto e último, que é o terceiro inimigo da igreja e de todo cristão. Quem é? O mundo. O terceiro inimigo é o mundo, né? Olha o primeiro ponto, a perspectiva bíblica da palavra mundo, né? Existe o mundo, a palavra mundo, irmão, essa perspectiva, a gente vai encontrar várias perspectivas. Aqui vai nos trazer 5 conotações bíblicas, né, da palavra mundo. Quais as 5 conotações? Terra, nações conhecidas, universo, né, os que se opõem a Deus. Então, são todos esses aqui que a gente vê como mundo, né? Então, o mundo aqui em si, que a gente está tratando, é um mundo que nos atrai para longe da presença de Deus. Esse mundo aqui que nós estamos falando não é o mundo das nações, não é o mundo sentido terra, não é o mundo, né, sentido raça humana, mas o mundo aqui, quando João trata, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Perceba a expressão aí, o que no mundo há, não o mundo e nem no que no mundo há. Então, muitas das vezes, meus irmãos, a gente temos que ter muito cuidado quando o João diz assim, não ameis o mundo, é porque o mundo, ele nos atrai. O mundo, muitas das vezes, atrai a gente pelo que a gente vê, né? Então, ele oferece, o inimigo bota, a gente passa, né? Tem um banquete, né? A gente vê alguma coisa que nos atrai, é um som, é uma música. Então, por isso que a gente tem que estar revestido com o Espírito, né? Porque senão a carne vai reinar, né? O mundo vai nos atrair. E quando alguém é atraído pelo mundo, meus irmãos, é um perigo. Ele começa a se sentir cansado no culto, ele começa a não sentir desejo mais pelo culto, o culto se torna cansativo. Quando você vê alguém assim, é porque o mundo já está entrando aos poucos na mente e no coração. Então precisamos orar, vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O segundo subponto fala sobre os 3 níveis, né, de vícios infames, né, que o mundo oferece, que o mundo tenta lançar na vida das pessoas. A gente vai ver aqui os 3 vícios. Tem 3 opções aqui, que é a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, né? O que é concupiscência da carne, né? Concupiscência da carne, meus irmãos, tem tudo a ver com a natureza humana, né? Que é completamente dominada pelo pecado, né?
A concupiscência da carne é alguém que se entrega aos desejos da carne, que faz o desejo da carne. Então, isso é um vício, se torna um vício. Né? Se torna um vício e muitas pessoas já estão atreladas à concupiscência da carne, né? Com suas mentes cauterizadas, achando que está tudo bem. Então, isso é um vício que o mundo tenta introduzir na vida de muitas pessoas. O segundo vício é a concupiscência dos olhos. Né? O que é a concupiscência dos olhos? A concupiscência dos olhos, meus irmãos, tem a ver com tudo que envolve a mente e a imaginação. Imaginação, né? Ela cria desejo pelas coisas pecaminosas oferecidas pela mídia, pela música, filmes, literatura, ou seja, tudo aquilo que o homem vê. Isso é concupiscência dos olhos. O desejo vem pelos olhos, né? Jesus disse que os olhos são a janela da alma, né? Então a alma é o centro das nossas emoções, dos desejos. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós estamos vendo, ouvindo, né? Porque esse vício, esse desejo, a concupiscência dos olhos, ela vem com tudo aquilo que nós vemos, ouvimos, né? E desejamos. A soberba da vida. A soberba da vida é esse nível de vício que expressa a autoglorificação. Isso é uma soberba da vida, né? O soberbo, ele auto se glorifica, ele não dá glória a Deus, né? Ele é egocêntrico, né? Ele se vangloria, né? Ele é o seu próprio Deus. Então, é a pessoa soberba. Isso é soberba da vida. Então, o homem da atualidade que despreza o Criador, a sua totalmente oposição deliberada. É alguém que decidiu viver de forma soberba, egocêntrica, né? Que tudo é ele, tudo é por ele. Então, nós como igreja, nós precisamos nos guardar desses 3 pontos principais que nós estamos vendo. Sobre o que? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Meus irmãos, isso é um perigo no meio da igreja. Isso é um perigo no meio da igreja. Muitos têm se ensoberbecido, muitos têm andado nas suas concupiscências da carne, nas concupiscências dos olhos, mas essa lição nos ensina que nós precisamos estar prontos, vigilantes, né? Se santificando, entendendo que o nosso inimigo é real, como foi lá no primeiro ponto, e que no segundo ponto nós tratamos aqui sobre a carne, né? Sobre o segundo inimigo que é a carne, e agora nós estamos falando do mundo, né? Então o mundo nos atrai, o mundo tenta nos levar para longe de Deus, o mundo joga prato de lentilha, joga né, pessoas para nos distrair, amigos, é tudo, irmão, é uma música. Então muito cuidado, meus irmãos, cuidado quando você estiver se sentindo cansado no culto, né? Cuidado quando um louvor não for mais o seu prazer. Cuidado quando o momento da palavra não for mais um prazer para você. Cuidado, ore, clame a Deus para que nós não caiamos nessa soberba da vida, nas concupiscências dos olhos, na concupiscência da carne, e para que esse inimigo que é real não nos alcance. Precisamos estar revestidos. Nós vamos concluir a lição de número 5, sobre os inimigos da igreja, que é o diabo, que é real, a carne e o mundo. A conclusão está introduzida aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8, quando Pedro diz que o objetivo do diabo é destruir a obra realizada por Cristo em nossas vidas. Percebeu? O inimigo, né? Olha a lição, a nossa lição é os inimigos do cristão. Quem é os inimigos? O diabo, que é real, a nossa própria carne, ou seja, nosso inimigo é nós mesmos. Nosso maior inimigo, o meu maior inimigo sou eu mesmo. Eu tenho que vencer a minha, eu tenho que vencer a minha carne, né? Eu tenho que vencer o mundo, tenho que rejeitar os prazeres, tenho que rejeitar os pratos, eu tenho que rejeitar as concupiscências. Pensamento vem, meus irmãos. Tem um provérbio, tem um comentário que diz que a gente não pode evitar de um pássaro voar sobre a nossa cabeça, mas a gente pode evitar dele parar, pousar e fazer ninho. Então nós precisamos, né, ser vigilantes, né? Temos que resistir, temos que orar, buscar revestimento. Pedro vai dizer que o objetivo dele é destruir a obra realizada em nossa vida pelo nosso Cristo. Louvado seja Deus. Ele quer destruir quem? O diabo, que é o primeiro inimigo letal de todo cristão
de todo crente e de todo servo de Deus. Então fica com essa palavra, guarda esse estudo bíblico para a tua vida, que o Senhor te abençoe e que essa lição possa fazer toda a diferença na sua vida. Que Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus.